Boa noite, graças a Deus. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade aqui. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Atos 10, do 33 ao 48. Quem não leu ainda o livro de Atos, é uma grande oportunidade de começar a saber como é que o cristianismo começa a se expandir no mundo, né? A história de toda a expansão da igreja se dá no livro de Atos, né? É um livro que não tem fim, porque ele fala da chegada e do enchimento do Espírito, e o Espírito nunca acaba. Ele só vai acabar o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? Então o livro de Atos é uma obra que todo cristão devia amar ela, né? Ali começa a expansão da igreja e o Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é a boa notícia. Todos nós, sem exceção, estávamos condenados. Todos nós, sem fazer nada, já estávamos sob a ira de Deus, até que Cristo nos ama primeiro e resolve se doar por nós, se colocar no nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado, para que um dia nós fôssemos reconciliados com Deus. E Ele ressuscita, Ele vence o último inimigo, que é a morte. Ele aparece 10 vezes, Ele assunta ao céu, no mesmo lugar que Ele sobe, no Monte das Oliveiras, é o mesmo lugar que Ele vai voltar. Os anjos disseram: o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Cristo, que agora subiu diante de vós, um dia voltará nesse mesmo lugar para vos buscar. Certo? Isso é Evangelho, é o poder de Deus. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é uma igreja, o Evangelho não é uma tradição, o Evangelho está centrado na obra e naquilo que Jesus Cristo fez por nós. O Evangelho está centrado em Cristo. Toda a Bíblia é sobre Cristo, é sobre a vinda dele, sobre o sacrifício dele e sobre a volta dele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, né? Por isso que Cristo, antes de, numa das suas orações mais extensas, que está lá em João 17, ele vai dizer assim, e o Evangelho é isso, é conhecer a Deus. A vida eterna é isso, né? A vida espiritual, a vida com Deus é isso: conhecer a Deus e ao seu Filho, a quem Ele enviou. João 17, 3. Então vamos lá para Atos 10, 33, 48. Atos 10, nós vamos ver essa noite como o Evangelho começa a chegar nos gentios, né? Jesus assunta para o céu, né? Ele sobe e ele diz: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, né? E ele diz: e recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Nós não podemos ser testemunhas de Jesus sem a presença dele. Sem o Espírito Santo não há testemunho. Se hoje há alguma coisa em nós, é por causa que a presença do Espírito Santo está em nós. Amém? Ele é que faz a diferença. Então Jesus disse: olha, vocês serão minhas testemunhas desde Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho é derramado, o Espírito Santo é derramado. Em Atos 2 havia mais de várias nacionalidades ali. O fogo de Deus cai ali, e ali naquele dia Pedro prega a uma plateia de judeus que vinham de todas as partes do mundo para a festa de Jerusalém, e naquele dia 3.000 pessoas se achegam a Cristo. Deus tem os seus meios de fazer essas coisas, e quando Ele fala que alguma coisa vai acontecer, Ele cumpre, né?
Deus permite que uma grande perseguição comece sobre os primeiros cristãos, e eles saem para tudo quanto é lado, e a primeira coisa que eles fazem é pregar o Evangelho a Samaria, que era o lugar onde eles não podiam nem ver os samaritanos, porque era o povo meio misturado, né? Certo? Ali o Evangelho começa a chegar através da perseguição. Ali um dia, né, Filipe, ele prega o Evangelho aos samaritanos, a curas. Ali sempre que o Evangelho chega, a cura, a libertação, a mudança de vida, porque não tem mudança de vida, não tem Evangelho. Hoje as igrejas estão cheias de adesão. Hoje as pessoas vão à igreja e muitas vezes o Evangelho não chegou nela, porque não mudou, não transformou, porque a Bíblia é clara: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo velho se fez, que tudo novo vai ser feito. Amém? Se não tem mudança, não tem Evangelho. Mas o Evangelho vem para nos mudar, o Evangelho vem para nos transformar, o Evangelho vem para fazer tudo novo na nossa vida, né? Ali o Evangelho chega, os samaritanos se alegram, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, as pessoas são salvas. E ali, quando o Evangelho está se expandindo, Deus, Ele ama demais as pessoas. Cada um de nós aqui possa se sentir amado por Deus, porque Ele paga um preço altíssimo para que eu e você um dia fôssemos até Ele. E Deus, como ama as pessoas, em meio a todo aquele avivamento, Ele vai lá e chama Filipe para ir lá no deserto falar somente a uma pessoa, que é um eunuco, um cidadão que voltava da Etiópia, um cidadão que ia várias vezes lá sacrificar e adorar, mas não tinha conhecido a Jesus. E o anjo de Deus vai lá e diz: vai para o deserto e vai lá encontrar com esse eunuco. E aí a hora que ele vê o eunuco, o Espírito Santo senta com ele. Ele era um cidadão importantíssimo, um alto funcionário, superintendente de um país inteiro, da rainha de Cândace. E ali ele lia, né, o profeta Isaías. Ele lia exatamente o capítulo do profeta Isaías, de Isaías 53, onde fala todo o sacrifício de Cristo. E ele não entendia, claro, tem muita gente que não entende o Evangelho, e por isso que Deus dá dom para pessoas, para que facilite o entendimento para a pessoa, né? Ele não entendia o que era aquela passagem ali, e ele senta com Filipe. Filipe explica o Evangelho. Quando a primeira coisa que ele passa um pedaço de rio, num afluente, ele olha para aquilo e diz: eis a água, o que me impede de eu ser batizado? E aí Filipe olha para ele: é lícito, se tu crês de todo o coração. E aí o eunuco diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que se Jesus é Filho de Deus, o nome Jesus já diz, né? Deus é salvação. Se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que ele é um pecador, né? Se ele crê que ele é um pecador, ele sabe que precisa de um Salvador, e o Salvador é Cristo. E ali ele é batizado. Após isso, meus irmãos, Deus dá um sonho a um homem. Havia um homem que era um homem gentil. Pastor, o que é um homem gentil? O homem gentil, tudo que não era judeu é gentil. Havia um pensamento que só os judeus eram o povo salvo, porque dos judeus vinha as alianças, do judeu veio a chamada de Abraão, de judeu veio a lei entregue no Sinai, de judeu veio os patriarcas, dos judeus veio os profetas maiores e menores. Então se tinha essa ideia que só os judeus eram salvos. E aí então Deus, havia um gentil de nome Cornélio, que fazia as suas orações. Era um cidadão
piedoso, era um cidadão que ajudava muitas pessoas carentes, e um dia as orações dele chegaram diante de Deus, né? Certo? E aí o anjo do Senhor chega para ele e manda que ele procurasse a Pedro. E essa é a história que nós vamos contar aqui nessa noite. Vamos então para Atos 10, capítulo 33, Atos 10, versículo 33. Os irmãos já acharam? Amém? Amém. Amém. Use a Bíblia. Risque a sua Bíblia. Coma da sua Bíblia. Quanto mais a sua Bíblia estiver usada, melhor você vai estar. Quanto mais estiver longe de você, mais longe de Deus você vai estar. Não existe evangelho sem conhecimento da palavra. Certo? Hoje nós estamos vivendo uma geração que não lê mais Bíblia e pega alguns versículos da internet e acabou-se. Nós precisamos falar com Deus, e a maneira que Deus fala é através da sua palavra. Amém? Eu posso errar aqui, muitos pastores vão poder errar, mas a Bíblia não erra. Passará os céus e a terra, e a palavra de Deus não vai passar. Amém? Amém. Atos 10, 33 diz assim, portanto, sem demora, mandei chamar-te, né? Cornélio dizendo que havia tido aquele sonho, e Deus faz as coisas tudo certo. Às vezes nós se atrapalhamos que queremos sair na frente de Deus. Deus dá um sonho a Cornélio, e no mesmo tempo ele pega e chama a Pedro, e dá um sonho também para Pedro, né? Mostrando uma grande mesa com uma grande fartura de animais que pela comida dietética dos judeus eles não podiam tocar. E aquele lençol vem, e por 3 vezes Pedro rejeita aquilo, né? E aquilo ali já era Deus trabalhando, né? Na vida de Cornélio, de Pedro, para mostrar que o povo gentil também era digno de salvação, certo? Que ele não tivesse esses preconceitos e essas barreiras. O nosso Deus não tem acepção de pessoas, amém, meus irmãos? Amém. Nós aqui dizemos: esse aqui vai dar certo, aquele vai dar melhor. Deus não veio por fora, Deus veio o coração. Tem muita gente que engana Deus, acha que está bem com Ele, mas está longe dele. Deus conhece cada um de nós. Diante de Deus nós não enganamos Ele. Ele conhece a nossa vida, conhece tudo que está dentro de nós, tudo que se passa em nossa vida, amém? Né? Então lá no 33 ele diz: por isso sem demora, né? Cornélio falando, mandei te chamar, fizeste bem em vir, agora estamos aqui. Quando Deus falou para Cornélio, para ele procurar Pedro, Cornélio não era nem convertido, Cornélio era um religioso, era um cidadão que fazia coisa boa. Isso mostra também, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos de forma tão errada e que foi passado para nós, e muitas vezes nós replicamos, que todos os caminhos levam a Deus, que toda a religião é certa. É mentira. É mentira. O caminho do Evangelho é exclusivista, não é inclusivo, não há inclusão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão pelo Filho. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim me encontrará. Diz: eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelos outros. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Para dar vida àquele que... Então, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morrer em mim não morre, mas viverá eternamente. Ele não fala eu sou mais um caminho. Ele não fala eu sou mais uma porta. Ele diz: eu sou o mediador entre Deus e os homens. Eu não sou mais um mediador, eu sou o único mediador. Não há, meus irmãos, outro caminho. Se o teu caminho passa pela cruz de Cristo, se o teu caminho passa pelo arrependimento, se o teu caminho passa por se negar a si mesmo, se desesperar de si, como nós todos precisamos, ver que estamos separados de Deus e correr para os braços de Cristo
e correr para o perdão dele, esse caminho é caminho de vida. Fora disso não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Ele é a única rocha, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Né? Então esse negócio de dizer que tudo, não, né? Não. Na verdade, se você olhar todos os caminhos outros, eles usam alguma literatura para apoiar o erro deles. Agora a Bíblia não. A Bíblia está isenta de qualquer erro. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não tem algumas coisas sobre Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. Amém? Amém. Ela foi escrita por 40 pessoas, num período de mais de 1000 anos, certo? E jamais se contradiz. Jamais. Foram encontrados manuscritos da Bíblia, lá no manuscritos, os últimos que foram lá no Mar Morto, diferença de 1000 anos, certo? E não há diferença nem de 0,02 daquilo que foi escrito em Isaías 53 para 1000 anos depois. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é o sopro de Deus para o perdido, é o hálito de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele diz aqui, então valeu. Então ele diz, portanto, sem demora eu vim. Agora, pois estamos todos aqui. Então esse cidadão não era. Esse cidadão, ele já não queria, ele era um romano, o romano era cheio de deuses, os romanos eram cheios de imagens, ele já procurava o Deus de Israel, mas a sinagoga não satisfez ele. As obras do judeu não satisfez ele procurava algo, e Deus sabia que ele estava procurando. E eu quero te dizer uma coisa: quem procura, acha. Todo aquele que bate, abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Buscai-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Ele estava buscando Deus, mas Deus já estava buscando ele. Amém, meu irmão? O Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe o dia que Ele vai nos encontrar. Portanto, sem demora eu te chamei, fizeste bem. Ele já estava com a rapaziada toda, porque ele não queria salvação só para ele, certo? Agora estamos aqui. Cornélio já estava com os amigos, já estava com os parentes, porque ele sabia o quão bom é escutar sobre Jesus, o quão boa a notícia é saber o que Jesus veio fazer por nós. Agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus. A melhor coisa que dá, né? As pessoas estão tudo querendo ouvir de Deus. Por que é importante ouvir de Deus? Por que é importante ouvir a palavra? Porque a palavra vem, a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Tem gente que diz, não, eu posso cultuar em casa. Mentira. Se nós temos dificuldade de cultuar, o que você vai fazer na glória depois? Você está enganado. Porque se Cristo veio morrer pela noiva, a noiva é a igreja, Ele ama a noiva, Ele adora a noiva. Como é que nós não vamos gostar da noiva? Como é que nós queremos morar no céu se vamos estar com a noiva? Meus irmãos, é importante ficar em casa com a sua família, mas é muito importante cultuar. Amém. Cultuar é a preparação dos santos para a boda final, que vai ser o casamento do noivo com a noiva. Amém. Amém, meu Aleluia. O noivo vai vir buscar uma noiva. Glória a Deus. Noiva santa, Aleluia. Irrepreensível, que anela pela presença do noivo. Aleluia. Você anela pela presença do noivo? Amém, aleluia. Então você tem que gostar da noiva. Tem que gostar de estar com a noiva. Se você não gostar de estar com a noiva, né? Um dia chegaram para Spurgeon e disseram, não vou para a igreja, porque tem muito hipócrita lá. Spurgeon disse, não tem problema, aceita mais um. Pode vir que aceita mesmo. Amém? Não tem problema. Meus irmãos, nós não somos perfeitos. Nós machucamos e somos machucados. Né? Nós muitas vezes temos problemas, né? Que nem sabemos. Muitas vezes nós deixamos os irmãos tristes sem saber. E para isso existe o perdão. E para isso há o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Né? Isso é o trabalhar de Cristo sobre nós. Né?
certo? A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. E a Bíblia diz que nós devemos usar a nossa boca para abençoar as outras pessoas, transmitir para elas aquilo que transmite graça, que transmite Jesus na vida delas, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, ocupa a nossa boca, o nosso pensamento, né? Que nós possamos, né, falar do amor de Deus para as pessoas. Então ele continua dizendo aqui, ó. Então falou Pedro, dizendo assim: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, né? A Bíblia diz que Deus não é Deus do americano, não é Deus do europeu, não é Deus do culto, não é Deus da pessoa que não tem escolaridade, não é Deus do rico, não é Deus do pobre. Todos nós precisamos da salvação de Cristo Jesus. Amém. E o nosso Cristo não tem acepção de pessoas, né? Esse dia eu ouvi falar um irmão que diz assim: não, tem gente que Deus não ama. Eu não sei qual foi a Bíblia que ele leu. Eu não sei, eu acho que ele não entendeu direito. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira. O autor João não conseguiu nem expressar o amor dele, porque o amor de Deus não é sentimento, o amor de Deus é essência. Se virar Deus de cabeça para baixo, todo ele é amor. Amém, meus irmãos? Deus é amor, todas as suas obras são premiadas pelo amor. Amém? Eu me lembro de um grande evangelista, né, que todos nós gostamos aqui, que foi o inventor dos desafios jovens, David Wilkerson, né? David Wilkerson, certa vez, estava lá numa igreja bem pequena no Arizona, e ele começou a ver os jovens lá de Nova York que estavam sendo mortos pela heroína, pelas gangues, pelo vício, pela droga, né? O que está acontecendo hoje, né? Se você um dia tiver o prazer de fazer um trabalho lá na cadeia, vai ser muito bom, porque é um lugar que precisa muito de salvação, você vai ver que 90% das pessoas que estão lá é por causa da droga, né? E aí vem o nosso presidente excelentíssimo dizer que não tem nada, um baseadinho, roubar um celularzinho, né? Quantas famílias destruídas, quantas mães que não dormem de noite, quantas pessoas que perderam seus filhos, né, por causa da droga. A droga é um caminho sem volta, né? E muitas vezes eu não gosto nem que pessoas dêem testemunhos sobre droga. Sabe por quê, meus irmãos? Porque parece que a pessoa, quem está ouvindo aquilo, parece que é muito fácil sair. Não é? É um vício recorrente, onde as pessoas voltam e quando voltam pior. É um vício terrível, né? Então, meus irmãos, né, nós temos que ficar bem longe disso aí, temos que alertar bastante, né, para que as pessoas não caiam nesse engano de Satanás, que promete liberdade, mas encarcera, prende, devora, aprisiona as pessoas, né? Certo? Nós não fomos feitos para nos drogar, nós fomos feitos para ser livre, para usar o nosso corpo e a nossa vida para glorificar Deus. Amém? David Wilkerson um dia sai e vai lá porque ele vê os jovens que estavam sendo julgados, né? E ele coloca uma igreja no meio do tráfico em Nova York, e ele vai lá, e o primeiro dia que ele faz o primeiro culto, entrou o chefe da gangue, assaltou a igreja, limpou o caixa da igreja, né? Aí ele pegou, né? 10 dias depois ele foi lá evangelizar o mesmo cara que liderava a gangue, que eu não me lembro o nome dele agora. Tem um filme dele na internet, se vocês quiserem, isso aí que eu estou falando, tudo é real, tá? Agora eu me lembrei o nome do cara, é Nick Cruz. Tem um filme na internet, é muito bom, os jovens veem, qualquer um de vocês vê, né? Ele foi falar com esse jovem e disse: olha, tu me roubou a igreja, tu me deixou triste, eu estou com dificuldade de pagar as contas, mas eu quero dizer a mesma coisa, que Jesus morreu pelos teus pecados, o sangue dele te purifica de todo o teu pecado. Aí o cidadão levantou um canivetão assim, grandão, ele disse assim: eu vou te fazer em picadinho, porque tu não é bem certo a cabeça, além de eu roubar a igreja inteira, tu ainda vem me falar dessa balela aqui. Aí o Nick Cruz, aí o pastor David olhou para ele e disse assim: olha, se tu me cortar num monte de pedaços, cada pedaço desse vai dizer que te ama. Amém?
Cada pedacinho desse vai dizer que te ama. Não posso, nem vou falar para vocês verem o filme, né? Que esse cidadão se converteu e se tornou uma das maiores testemunhas do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa. Não há pecador que não possa ser alcançado, não há pessoa oprimida que não possa ser mudada, não há pessoa adúltera que não possa ser liberta, não há pessoa que é bêbada que Jesus não pode libertar. O Evangelho é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aí ele continua dizendo aqui, então Pedro falou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção, pelo contrário, qualquer nação, aquele que o teme e faz é justo e aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz. Por que o Evangelho da paz, pastor? Porque o homem está em guerra. Da onde procede as guerras do homem? De dentro do seu coração. Enquanto o homem não se encontra com Cristo, ele continua em guerra. Por isso que Jesus disse o quê? Que eu vos dou a minha paz, e a minha paz vos dou, e eu não dou como dá o mundo. A paz de Deus, pastor, que paz é essa? A paz de Deus aconteceu na vida do pastor Jorge, aconteceu na vida do Fábio, aconteceu na vida do Juliano, aconteceu num monte de gente aqui. O dia que nós reconhecemos nossos pecados, clamamos por Cristo e nos achamos reconciliados não por mérito nenhum nosso, mas pelo sangue de Cristo. Amém. Aí que vem a paz na vida do homem. Essa é a paz que o mundo não conhece, porque só Cristo pode dar. Amém? 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 Você já recebeu essa paz? Amém. Amém? Tá, continua à disposição, né? Aí ele continua dizendo assim, ele diz assim: vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judeia, tendo ele começado. Jesus começou o seu ministério na Galileia, tinha um monte de cidade ali, né? Depois ele foi para Samaria, foi para Pérea, foi para Judeia, né? Uns 3 anos e meio. Depois do batismo, né? Quando João Batista pregou o batismo, ungiu ele com o Espírito Santo, e aí ele começou, como está lá se eu não me engano, está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, eu creio, certo? Aí assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual ele andou por toda parte, fazendo o bem. Ele não fez mal para ninguém, não fez. Jesus, então, aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito boa para nós cristãos. Cristão não deve fazer coisa ruim. Cristão deve ser uma bênção. Cristão é embaixador, é representante de Cristo. Onde nós vamos, nós temos que fazer o bem. Onde nós vamos, nós levamos a Cristo. Onde nós vamos, nós profetizamos Cristo. Onde nós vamos, nós somos pertencentes ao reino de Deus. Amém? Então nós devemos levar Cristo. Quem que é o embaixador, pastor? O embaixador é um cidadão que representa um país lá fora. E quando você está fora dessa igreja, você está representando quem é Cristo. Há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, né? E a Bíblia diz aqui, que Cristo só fazia o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Se nós fizermos alguma coisa boa, é porque Deus é com nós. Amém, meus irmãos? Amém? E nós somos testemunhas, né? Pedro dizendo, Pedro andou com Cristo. Pedro andou com Cristo. Pedro foi o cara que mais viu coisa de Cristo. Metade do Novo Testamento, Pedro, João e Tiago. Pedro era os íntimos ali, os caras, os mais chegados, certo? Pedro andou com Cristo. Pedro teve uma hora que chegou: tu és o Cristo. Eles perguntaram: e tu quem é? Tu é o Jeremias?
Tu és um dos profetas, tu és Isaías, tu és o João Batista, aquele que morreu. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois, mesmo Pedro, minutos depois, Pedro vai lá e chega para Jesus: olha, te joga daí, não vai para a cruz não, tu não pode ir, Deus me livre. Aí Jesus disse: arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, né? Pedro estava enganado ali. Pedro nega Cristo, Pedro se encontra com Cristo, lá em João, no capítulo 20, né? Ele é perdoado, ele é regenerado, ele é reconciliado de novo, certo? E se torna, né, um dos maiores líderes do Evangelho até que chegue Paulo, certo? Ele diz assim, e nós somos testemunhas, ou seja, nós vimos de tudo o que ele fez na terra dos judeus, o qual tiraram a vida dele e penduraram ele no madeiro, mas a morte não teve poder sobre ele. O cristianismo é a única religião no mundo que o seu autor está entre nós. Amém? Amém. Jesus não morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, está à direita de Deus, está aqui intercedendo por mim e por você essa noite. Aleluia. Amém? Amém? E a Bíblia diz que ele ainda está no meio de nós através da presença do Espírito Santo. Ele diz: onde tiver uma ou duas criaturas, eu estarei ali no eis que estou convosco até a consumação dos. Ele está conosco através da figura do Espírito Santo e está lá à direita de Deus, sempre na direita, que é a boa, né? Intercedendo por nós, né? Amém? Amém? Continua aqui, ele diz assim, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês importante. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu 10 vezes, não apareceu para ninguém que não tinha sido salvo, para nenhum perdido. Quando ele ressuscitou, ele voltou para o salvo. Só tu olhar ali as 10 vezes que ele apareceu, ele não veio para nenhum perdido, tá? Quando ele voltar, ele veio pelos perdidos e vai voltar pelos perdoados. Ele veio pelos perdidos, que era nós, e vai voltar pelos salvos. Então nós precisamos estar prontos para voltar com ele. E a mesma coisa aconteceu, isso já é um prenúncio da sua, quando ele ressuscitou. Quando ele apareceu, ele só apareceu para a gente salva. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para as mulheres, né, depois que andavam com ele apareceu para Pedro, ele apareceu para o seu irmão que duvidava nele, que era Tiago, ele apareceu para os 2 no caminho de Emaús, ele apareceu para 7 apóstolos, para 10 apóstolos, para 11 apóstolos, e depois ele apareceu para 500 irmãos salvos lá, que está lá no 1 Coríntios 15, tudo para a gente que já era salvo, certo? E ele continua assim, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Nazaré, o qual tiraram a vida, penduraram no madeiro, né, crucificaram, e ele ressuscitou. No terceiro dia concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo. Está vendo o que fala o texto? Olha, ressuscitou, mas não se manifestou a todo o povo, somente para os salvos, mas as testemunhas que foram escolhidas por ele. E isso nós que comemos e bebemos com ele, nós que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e comprovar, testificar que é ele quem foi constituído por Deus e juiz de todos os mortos. Ou seja, ele é Salvador e ele também é juiz. Ele é soberano, ele é Salvador, mas um dia vai ser dado a ele o poder de julgar todas as pessoas. Ele é o justo juiz. Nós estamos num país onde a nossa justiça foi jogada na lama, mas de Deus não se zomba. Dura coisa cair na mão de Deus vivo. Um dia, diante de Deus, todas essas pessoas serão julgadas. Amém? Amém. Pode ficar tranquilo, a gente não deseja nada disso a ninguém. O que nós desejamos é que essas pessoas se arrependam
essas pessoas um dia confessem o seu pecado, né? E nós aqui, meus irmãos, na quarta-feira nós falamos que a justiça do homem nunca é justa. É só você olhar na Bíblia, tá? Enquanto Herodes estava no trono, João Batista foi cortado a cabeça. José foi preso sem motivação nenhuma e passou muito trabalho. Jesus foi crucificado com falsas testemunhas, com julgamento totalmente falso, e ainda o povo, certo? Preferiu que ele fosse crucificado e libertar um assassino que era Barrabás. Então não espere que o julgamento do homem seja bom. O único julgamento justo é o de Deus. Amém? Né? O Salmo 89 diz que juízo e justiça fazem parte do trono de Deus. Né? Certo? Aí ele continua dizendo, né? Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele um dia vai ser juiz de todos. Ah, pastor, mas para que ele vai ser juiz de nós que somos salvos? Só por questão de galardão. Mas não importa, se não ganhar galardão não tem problema. O importante é nós estar salvo. Amém, meus irmãos? Amém. Uma vez perguntaram para um dos maiores pregadores da Inglaterra, que foi George Whitefield, né, onde é que ele queria estar no céu? Qual o lugar? E o George Whitefield disse assim: perto do ladrão da cruz está bom. Eu disse: já pertinho lá onde o ladrão da cruz está, já está bom para mim. Então, um dia falaram com o Billy Graham. Quem é que conheceu o Billy Graham aqui? Os irmãos conheceram? Todo mundo conheceu o Billy Graham aqui, né? Um dia perguntaram: Billy Graham, tu vai estar num lugar bom no céu porque tu pregou bastante? Porque várias pessoas foram a Cristo? Porque tu foi muito usado? Não, se não for, vou estar num lugar melhor no céu, e nem sei em que lugar eu vou estar, e não vou estar lá também porque preguei. Vou estar lá porque um dia o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. Amém? Nós vamos estar para o céu não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Amém? E é isso que ele acaba assim, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas têm testemunho, ou seja, todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Se você pegar o livro de Gênesis, a primeira profecia de Gênesis está lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 21, que a gente chama que é o proto-evangelho, o evangelho que vem antes, né? Quando o homem peca, né? Deus fala assim, da semente da mulher, ou seja, Cristo é a única pessoa do mundo que não precisou de um pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não tem um alelo do homem. Da semente da mulher sairia aquele que bateria na cabeça da serpente. Está falando da crucificação, que na crucificação Jesus venceria a morte, mas ao mesmo tempo ele ia ser ultrajado, ele ia ser pregado, ele ia ser transpassado, ele ia sofrer, né? E é o que ele fala ali na primeira profecia. Há uma série de profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é como uma clareia, né? Certo? Então, só para nós entendermos o texto aqui, meus irmãos, certo? Primeira coisa que nós vamos entender essa noite aqui, o anjo vai lá e fala, né, para que o nosso amigo Cornélio procurasse a Pedro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o anjo não prega o Evangelho, o anjo só avisa. Quem prega o Evangelho é a igreja. Amém? Amém. Amém? Se nós não pregar, ninguém vai pregar. Quem prega é a igreja. A igreja são as mãos e os pés de Cristo aqui na terra. Amém? Amém. Então o anjo diz: vai lá, olha, tem um cara, mas o cara teve que mandar os seus servos caminhar até Jope, né? Ele estava em Cesareia, se eu não me engano, certo? São 50 quilômetros, ou seja, ele teve que buscar alguém para escutar a palavra de Deus, né?
o Senhor, antes de assuntar o céu, ele diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, a missão da igreja é pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. Pregamos no nosso trabalho, pregamos na nossa casa, pregamos em tudo quanto é lugar, nós pregamos a Cristo, certo? Outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, o nosso amigo Cornélio, certo? Versículo 4, era um cidadão, 10 e 4 diz assim, ó, ele era um cidadão que dava esmola, ele era um cidadão que fazia oração diante de Deus, era uma situação muito boa, mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa bem séria: sinceridade não é suficiente para alguém ser salvo. Ninguém vai ser salvo por ser sincero, né? Essa teoria que toda religião é boa é mentira, né? Que todos os caminhos levam a Deus é mentira, como eu já falei aqui, certo? Cristo falou claramente que Ele é o único mediador. Vamos pegar para os irmãos ver bem certinho, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Ninguém vai ser salvo por ser bom, ninguém vai ser salvo por participar de uma igreja, ninguém vai ser salvo porque é filho cristão, ninguém vai ser salvo porque é educado. A pessoa vai ser salva se crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém. Fora disso, não vai haver salvação. Olha o que fala 1 Timóteo: há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens. E quem é Ele? Cristo Jesus, homem, o qual, por que homem? Porque Deus não podia morrer, só um homem podia morrer, né? Ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus, ele nunca, né? A encarnação de Cristo é uma das maiores doutrinas do Evangelho. Ele foi homem, mas diferente de nós, sem pecado, totalmente perfeito, venceu a morte, ressuscitou, né? E por isso ele foi aceito diante de Deus, né? Olha, portanto, há um só Deus, há um só mediador, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu. Ninguém tirou a vida dele, ninguém assassinou ele, ele mesmo se deu por nós. Amém? Amém. Vocês entenderam isso? O Evangelho é isso, né? Nós cremos na morte substitutiva de Cristo. Quando a salvação não é o livramento do diabo, a salvação é o livramento da ira de Deus. Sendo Deus santo, Deus não pode nem olhar para o pecado do pastor Jorge, porque eu sou tão pecador como vocês, porque um dia eu tive que ir aos pés de Cristo, né? E se hoje eu sou melhor, não é por obra nenhuma não, é porque um dia eu fui a Cristo. E se hoje eu sou um pouquinho melhorzinho, é porque Cristo habita em mim através do Espírito Santo. Amém? Não tem nada de bom em mim, o que tem de bom é Cristo. Então, a Bíblia diz que todos nós, todos estamos separados de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele nem olha, porque Deus nem pode olhar o pecado. Aí vai lá Cristo e morre pelo nosso lugar. Então, quando nós aceitamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados. Amém. Amém? Aí ele diz: aquele aqui está. Amém? Por isso que quando Jesus morreu, ele disse: está consumado, toda a obra está feita. Tudo que eu precisava fazer pelo pastor Jorge, fazer por todas as pessoas que um dia por fé vão crer nele, ele já fez. Amém? Certo? Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que religião não salva ninguém, caridade não salva ninguém, ser educado não salva ninguém. O que salva é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É a primeira coisa que nós vamos ver. A outra coisa que nós vamos ver é que o Evangelho está centrado nas obras de Cristo. É só pegar 10 e 38 ali, ó. Atos 10 e 38. O
que a Bíblia fala? Olha aqui, ó, 10:38. Deus ungiu a Deus com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Amém? É só nós ver a mulher samaritana que tinha 5 maridos. Ele chega para ela e diz: se tu beber da minha água, jamais tu voltarás a ter sede. A mulher que foi pega em adultério, flagrante adultério, que a turma queria apedrejar ela. Aí ele diz: atira a primeira pedra que não tem pecado, né? Certo? Atira a primeira pedra. Isso não quer dizer que nós podemos pecar, não é isso. Isso quer dizer que aquela mulher estava diante do juiz. Eu falei aqui para vocês essa noite que Jesus é o juiz. Um dia ele vai nos julgar. Mas ele podia julgar. Jesus estava dizendo assim: ó, se é que alguém pode julgar, sou eu, porque eu sou perfeito, porque eu não pequei, porque eu realmente fui tentado em todas as áreas. Mas ele chega para ela: atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí Jesus chega para ela e diz: cadê os teus acusadores? Mas foram embora. Aí Jesus podia acusar ela? Podia, porque ela estava sob a ira de Deus. Aí Jesus disse assim: ó, ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Jesus disse para ela: vai, tu está perdoada, vai, muda de vida, vai, entrega a tua vida a Cristo, vai, o sangue de Cristo pode te dar uma nova história. O sangue de Cristo pode cobrir o teu passado. O sangue de Cristo pode te dar uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Amém? Amém. Meus irmãos, é isso que Jesus fazia, né? Jesus curou pessoas, né? Aquela pessoa que fazia 12 anos, né? Que já tinha gastado tudo. Ela disse: tão somente eu tocar nas vestes de Jesus. Ela tocou e Jesus disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu vir. O povo apertava a Cristo, o povo queria tudo estar com Ele, mas quem toca em Deus de maneira diferente, Ele conhece. Amém? Amém. Vou repetir para vocês: tem muita gente apertando Deus e muita pouca gente tocando nele de maneira diferente. Deus sabe quem toca nele de maneira diferente. Olha, ô mestre, a turma te aperta, como é que nós vamos saber? Eu sei, alguém me tocou de maneira diferente, né? Ele olha para ela e diz: vai, a tua fé te salvou. É isso que ele fazia, meus irmãos. É isso que ele fazia, né? Bartimeu veio atrás dele. A turma disse: sai daí, ô miserento, sai daí. Ele disse, ele gritou. Quanto mais a turma espalhava Bartimeu não tem nem nome. Sabe o que é Bartimeu? Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Nem botaram nome no coitado. Não dava nem nome para o cara. Né? Aí Jesus vai, ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a turma diz: sai. Jesus conhecia o coração de Bartimeu. Todo aquele que vem a Ele não é lançado fora. Eu duvido uma pessoa que vem totalmente entregue a Ele que seja dessa. Eu nunca vi na Bíblia alguém que se entregou a Ele e depois foi deixado de lado. Eu nunca vi alguém na Bíblia que realmente se foi a Ele e depois se decepcionou com Ele. Vale a pena entregar a sua vida a Cristo. Amém. Cristo não quer um pedacinho seu. Cristo não quer um pouquinho teu tempo. Ele quer tudo ou nada. Amém. A Bíblia diz que se não aborrecer pai, mãe, filho, sogra, cunhada, primo, prima, patrão, tu não é digno. Aborrecer quer dizer amar menos. Ele é primeiro e não é último, né? Certo? Então todas as obras de Cristo foi nesse sentido. Todas as obras dele. Eu gosto daquela passagem daquele gadareno. O cidadão andava nu, o cidadão andava no cemitério, ninguém conseguia lidar com ele, amarravam ele quebrava tudo, era uma legião. Aí Jesus perguntou: quanto vocês são? Nós somos uma legião. Ele expulsa aquele demônio. 10 minutos depois o cara estava são, completamente são.
Nunca vi, meus irmãos, alguém a Cristo ficar pior. Se ficou pior é porque não encontrou. Se ficou pior é porque não se entregou. Amém? Amém. O centro do Evangelho é o quê? É a morte de Cristo. Ali no versículo 39, mais 5 minutos eu estou acabando. Fica tranquilo que 5 minutos eu acabo. Certo? A gente fica 4 horas, 12 horas por semana na internet. 5 minutos a mais com Cristo não tem problema. Certo? Então, no versículo 39, ele vai dizer que o centro do Evangelho é Cristo. Olha, o centro do Evangelho, o momento, é como você vê um filme, chega naquela série, todo mundo é viciado em série, eu nunca nem vejo série, mas eu sei que tem a gurizada, fica ali, fica aquele negócio, fica passando, uma bobajada, nunca acaba e todo mundo fica preso naquela ali, né? Tem gente rindo aí, porque sabe o que eu estou falando, ó, tu ficou na série, fica aquilo ali, e a série fica te enrolando. Agora eu quero te dizer que o Evangelho acaba, e o clímax do Evangelho é a morte de Cristo pela minha e pela tua vida. O principal ato da vida de Cristo, ele morrer por mim e por você. Para essa hora ele veio, amém? Diferente da, né? Então, meus irmãos, o centro principal do Evangelho é a morte de Cristo. Ele não morreu como mártir, ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Vê uma coisa aí, ó. 1 Coríntios 15, 3 diz assim, ó, antes de tudo, ou eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Amém? Amém. Ele é o Cordeiro que desceu do céu para tirar o pecado do homem. Essa é a função do Evangelho, nos perdoar. Se como igreja nós não estamos falando isso, estamos falhando. A igreja tem a função de apresentar o Cristo que perdoa o pecado do homem, que reconcilia o homem com Deus. Essa é a função da igreja. Então, esse é o alvo do Evangelho. Olha qual é o versículo mais bonito que tem do Evangelho. A gente pensa que é João 3, não é João 3 não, é Isaías 53. Quer ver uma coisa? Isaías 53, ele foi traspassado, colocaram a lança, perfuraram ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pela minha e pela tua iniquidade. O castigo que estava sobre, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse versículo não fala de cura aqui. Tem gente que pegou esse versículo e interpretou errado. A cura que ele está falando aqui é o livramento da condenação eterna. Ele promove a cura porque ele nos reconcilia com Deus e nos leva à eternidade. É essa cura que está falando nesse texto aqui. Só Ele pode nos voltar a dar uma vida nova e nos reconciliar com o Pai. Olha aqui, ó. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que estava e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos o quê? Curados. Sarados. Nós andávamos todos desgarrados. É assim que a Bíblia fala. Por último, meus irmãos, a última, então, a salvação nunca será por obra de ninguém. A salvação quer dizer que é o Evangelho, a boa notícia. Cristo morreu pelo Bauer, Cristo morreu pela Letícia, Cristo morreu pela Ana, Cristo morreu pelo pastor Jorge, Cristo morreu pelo Lucas, Cristo morreu por todos nós, mas a salvação dele não vai ser eficaz para todos nós, porque ela só vai ser eficaz para aquele que crê, só para aquele que realmente se voltar. Essa é a verdade, né? Então é isso que é. Ele se dá por todos. Olha o que pega a tua Bíblia aí em Tito 2,14, por favor. Tito 2,14, bem rapidinho.
teu filho na fé de Paulo. Tito 2,14 diz assim, o qual mesmo se deu por nós, a fim de nos perdoar de toda iniquidade. Ninguém vai chegar no céu com pecado, no céu não entra pecado. Se nós não queremos o sangue de Cristo, se nós não queremos renunciar ao nosso eu, se nós não queremos arrepender, nós não vamos para o céu. Amém? Eu estou falando muito sério, meus irmãos, muito sério, né? Porque a qualquer hora Cristo pode voltar, qualquer hora ele bate aí. Ah, pastor, será que a turma da Chapecoense sabia que aquele avião ia cair naquele dia? Aí nós fizemos um monte de plano, amanhã, se o Senhor quiser, nós faremos. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. Mas que nós possamos ter convicção e certeza que partir é estar com Cristo, que é muito melhor. Amém? Para isso nós temos que se arrepender. Amém? 2,14 diz assim, ele se deu por nós, a fim de perdoar de toda iniquidade. Não é a minha obra, não é a minha educação, não é a minha igreja, não é a minha mãe, não é o que eu faço, é o que Cristo fez por mim, certo? Purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras é que ele fala o cidadão arrependido. Por último, para nós acabar, meus irmãos, agora lá em Atos capítulo 10, certo? Versículo 40 e 42, o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo Jesus, certo? O Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo Jesus, e a Bíblia diz que o último inimigo que precisava ser vencido era a morte. Quem morre sem Cristo morre desesperado. Por que, pastor, que morre desesperado? Porque não sabe para onde vai, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem convicção, não tem esperança. Isso é a coisa mais certa no mundo. Como é que tu sabe, pastor? Porque eu sei, porque eu era assim, porque eu andava ansioso, eu tinha medo de andar de avião, eu tinha medo que Deus pudesse me levar, porque eu não sabia para onde ia. A quem lhe dá a convicção da onde você vai é o Espírito Santo de Deus. Ele confirma com o seu Espírito que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, assim como Ele ressuscitou, você vai ressuscitar um dia. Assim como Ele está no céu com o Pai, você estará no céu com o Pai. Amém? Olha o que a Bíblia, olha o que Paulo diz sobre a morte do cristão. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? É essa carcaça aqui, 2 dias depois de morrer, acabou, os bichos já comeram tudo, não tem mais nada. 2 dias já entra em putrefação, não vai ter mais nada, certo? Sabemos que a nossa casa terrestre se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus, e nós gememos. Sabe por que o irmão geme? Sabe por que o irmão luta aqui? Porque a nossa pátria é celestial. Nós esperamos os novos céus onde nós estaremos com o Senhor. Por isso nós gememos, aspirando ser revestido. Por quê? Porque um dia Jesus busca a sua igreja, nós vamos receber um corpo novo. Nesse corpo não vai ter diabetes, nesse corpo não vai ter mola de coração, não vai ter problema na coluna. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém. Nós seremos livres de toda aflição, livres de toda doença, e passaremos a eternidade com o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Olha aqui, todavia nós somos encontrados vestidos e não nus, Paulo fala isso aqui porque os gregos diziam que subia só a alma e um dia o cara não ia ter um corpo. O grego tinha esse negócio aí que o corpo era ruim,
Na verdade, o nosso corpo ele se acaba aqui, mas um dia sobe a alma ao espírito, e um dia Jesus vem buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, como foi falado aqui hoje, no abrir e no fechar de olhos, primeiro os mortos em Cristo subirão. Nessa época, se o irmão estiver vivo, eu já vou ter ido, porque eu já estou com mais passado que futuro, né? Certo? Né? Nós já somos, já estamos mais falando, né? Nós temos irmãos aí que não podemos nem orar com as mãos muito levantadas, senão Jesus nos leva. Não, meu irmão, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, receberão um corpo novo primeiro. Depois aqueles que estarão vivos serão transladados e encontrarão com Jesus nos ares. Amém. Essa é a nossa esperança. Aleluia. É isso que a igreja espera. É para isso que o Evangelho foi pregado para nós. Amém? Para nós ficar pensando, né? Nada se compara à eternidade com Cristo. Pastor, mas tem que trabalhar, tem que pagar a conta, né? Tem que comer, tem que fazer tudo isso, né? Ninguém precisa antecipar ainda, né? Mas a nossa grande esperança é isso, né? Amém? Amém? Olha aqui, pois na verdade estamos nesse tabernáculo, gememos, estamos angustiados, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E como é que nós sabemos disso, pastor? Ora, foi o próprio Deus que preparou para nós isso, nos dando penhor. Ou seja, penhor, o que é? Quando alguém penhora alguma coisa, ele vai lá, deixa uma coisa em garantia para pagar a dívida. Então a garantia que Deus vai nos dar a vida eterna, Ele deixou o Espírito Santo para nós. É o selo da garantia que um dia nós estaremos com Cristo Jesus para sempre. Amém. Se não tem essa garantia, tem algum problema aí, não vai pagar a dívida. Tem que ter o selo do Espírito Santo. Vamos então, meus irmãos, é isso aí, né? Certo? Pastor, então pastor, como é que nós vamos fazer então? Aqui 10 Atos, os irmãos podem levantar, nós estamos acabando já. Atos 10, 43. Como é que nós vamos fazer então para estar com esse Cristo? Como é que nós vamos fazer para ter uma vida abundante? Como é que nós vamos fazer para ter um casamento bom? Como é que nós vamos fazer para saber que Cristo está com nós, né? Nós temos que, por fé, receber a Cristo Jesus. Amém? Amém. Não tem outra maneira. Não tem outra. Não tem. Olha o que fala João 6,47, certo? Salvação e vida eterna não é obra do homem, é obra de Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. João 6,47. Em verdade, quando Jesus queria dar uma forçada, ele queria dar uma alertada, ele fala assim, em verdade, te acorda aí, cara, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Amém. Amém, meus irmãos, né? Amém. João 3,16, quem que fala? Que Deus o quê? Amou o quê? O mundo. O mundo não tem Cristo, né? Certo? O mundo precisa de Jesus. O mundo ainda não foi salvo, né? Porque Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê nele não é julgado. Eu não posso crer por ti, tu não pode crer por mim, a crença é tua. Amém? Amém? Só nós. Essa obra não vai salvar ninguém, não por obras. A Bíblia fala lá em Efésios 2,8, a salvação não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas é por fé e graça, né? O Cristo que ressuscitou a filha de Jairo, o Cristo que libertou o homem endemoniado do Gadareno, o Cristo que perdoou a samaritana que tinha 5 maridos, o Cristo que ressuscitou Lázaro quando já cheirava mal, estava morto há 4 dias,
O Cristo que chamou o corrupto Mateus está aqui essa noite. Ele quer mudar a tua e a minha vida. Amém, aleluia. Amém? Eu não sei o que tu precisa. Eu sei que a Bíblia diz aqui nessa noite que ele andou por toda a parte fazendo o bem. Se ele te chamou aqui essa noite e permitiu que tu viesse aqui, foi porque ele quis, porque nada é sem ele, é porque ele quer fazer o bem sobre a tua vida. Então eu vou orar por você essa noite. Eu vou orar. Amém, eu não sei se você precisa de uma cura. Eu não sei se você precisa de algo sobrenatural de Deus. Como o Jairo ali, que a filha dele já tinha morrido, a turma disse: não incomoda o mestre, a filha já morreu. Tudo é possível aos olhos daquele que crê. Amém. Tudo é possível, né? O Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que anima, o Cristo que salva, o Cristo que conforta, o Cristo que faz o possível para que essa noite. E eu quero orar por você. Eu quero orar pelas suas vidas, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: o que Ele quer, o maior desejo dele e o maior milagre dele é nos salvar. Amém. É nos salvar. Aleluia. Ele não tem prazer de condenar ninguém. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia e Ele é lento em irar-se. Ele é rico em misericórdia e tardio em irar, mas um dia a ira dele tem feito, infelizmente vai vir. E nós como igreja possamos falar que Cristo, Ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para se colocar pelo nosso pecado. Ele nos ama ao ponto de se entregar totalmente, de se doar, para que um dia eu e você possamos estar na glória. Aleluia. Eu não sei o que tu veio procurar aqui essa noite, mas eu sei que Ele está aqui essa noite. Amém, aleluia. Pai amado, Pai querido, Oh Deus. Deus eterno. Senhor, nós falamos as tuas palavras. Obrigado, meu Senhor, Deus. a tua palavra nos falou essa noite que tu, Senhor, tu Nossa. veio Sim, e Jesus. tu fez um bem para todas as pessoas, libertando cativos, curando enfermos, perdoando prostitutas, perdoando adultos, perdoando mulheres que tinham 5 maridos, Espíritos. perdoando corruptos, Sim, meu perdoando assassinos que tinham prazer de matar os cristãos. O mesmo Cristo está aqui para nos perdoar essa noite. Sim, Deus. O mesmo Cristo está aqui para nos curar. O mesmo Cristo está aqui para nos libertar. Escrever o nosso nome no livro da vida. Senhor, eu não sei o que, Senhor, as pessoas vieram aqui buscar essa noite, mas tu sabes. Assim como o teu anjo buscou, andou buscar Pedro, para que aquelas pessoas ouvissem a história mais linda do mundo, a história mais perfeita, a história mais doadora, que é o Filho de Deus morrendo para nos salvar. Ele nos trouxe essa noite para fazer algo na nossa vida. Amém, Jesus. Senhor, que tu possa Oh, estar aleluia. falando com pessoas Deus que precisam. Sim, Glória a Jesus. Não seja mais um culto, meu Deus, Sim, Deus. mas que nós possamos realmente entregar toda a nossa vida. Em nome de Sim, meu Jesus. Deus. Em posse, Senhor, a autoridade do nome Oh, de Cristo. Que tu possa aleluia. estar curando pessoas essa noite. Sim, Pai. Que tu possa estar salvando. Oh, Que nós possamos receber testemunho. Que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. aleluia. Tu Glória a não Deus. mudas, Senhor. Tu não mudas. Tu é aquele que pode. Tu tens as chaves da morte e do Glória a inferno. Deus. Toda a autoridade te foi dada. Tu pode abrir portas para alguém. Tu Aleluia. pode salvar. Tu pode libertar. Tu pode curar. Nós oramos, Pai, para que tu possa fazer maravilha no nosso meio. Sim, meu Deus. E nós possamos sair daqui cada vez mais convictos. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus. Sim, meu Deus. É a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh Pai amado, nós saímos desse
acaba aqui na tua presença. Sim, meu Deus. Senhor, que a tua presença esteja conosco, Em nome de Jesus. esteja nas nossas famílias. Em nome de Obrigado, Senhor, nome por de aquilo que tu fez por nós. Sim, meu Deus. Estamos disponíveis em nome